Olá, amigos e amigas da Universidade de São Paulo, sejam muito bem-vindos a mais um boletim USP Covid. Eu sou Ayrton Escobar, repórter do Jornal da USP, e hoje eu vou conversar com a professora Maria Clara Padovese. Ela é professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, membro da Comissão Assessora de Saúde da Reitoria da USP e do Grupo de Trabalho sobre Pesquisa, Prevenção e Controle de Infecções por Covid-19 da Organização Mundial da Saúde. Professora Maria Clara, bom dia, obrigado pela presença. Vamos direto às perguntas aqui. Bom, a gente está aí, a pandemia parece estar se encaminhando para um final, né? Não acabou ainda, mas a gente já enxerga uma luz no fim do túnel, aí, uma solução no horizonte. Porém, ao mesmo tempo, existe uma preocupação muito grande com o surgimento de novas variantes que podem eventualmente reverter esse quadro, né, de forma global, mantendo a pandemia ativa no mundo ou criando surtos mais localizados, né, que também podem ser motivo de preocupação. O laboratório que a senhora coordena, o seu trabalho de pesquisa, envolve justamente o monitoramento desse tipo de surto, né? Como é que a senhora está vendo o quadro atual e como é que a gente pode fazer esse monitoramento para detectar um eventual surto rapidamente e lidar com essa situação da forma mais rápida possível, né? Ok, bom dia, obrigada Ayrton pela oportunidade de estar aqui com vocês. De fato, o risco de novas variantes sempre existe, né? Isso existe com outros vírus, mas especialmente com o SARS-CoV-2, porque a gente aprendeu que ele tem essa capacidade de mutação rápida, afinal ele foi submetido a uma situação de transmissão muito forte, né? Muito rápida. E também, uma coisa que nós aprendemos com esse vírus é que ele tem a capacidade de fazer o salto interespécies, né? Então, já está detectado também em alguns animais, ou seja, aumenta a chance de novas variantes. Porém, nós temos agora as vacinas. Então, as vacinas vieram para mudar esse cenário. E os estudos têm demonstrado que as vacinas estão sendo eficientes na redução de número de casos, especialmente mortes e hospitalizações. Então, embora exista sempre um risco em termos de variantes e novos surtos, a gente conseguiu aprender que, como outras doenças, a vacina é o que vai fazer uma diferença. E o que é interessante é que os cientistas que trabalham na pesquisa de vacinas também já estão muito mais habilitados hoje para desenvolver rapidamente vacinas para qualquer variante que estiver surgindo. Então, nós estamos muito diferentes daquele cenário lá atrás, no começo da epidemia, né? Agora, nesse assunto que você falou do controle de surtos, eu acho que a gente pode aproveitar para falar sobre a experiência que nós temos na escola de enfermagem, não é especificamente do meu grupo de pesquisa, mas sim da equipe que foi composta na escola de enfermagem desde o começo da pandemia em 2020, na qual nós nos organizamos em pilares para estruturar a resposta para a Covid. E um dos pilares, do qual eu sou coordenadora junto com a professora Lúcia Izumi, é justamente no monitoramento. E a gente aprendeu umas coisas bem interessantes fazendo isso, que nós estamos fazendo desde 2020. Então, nós criamos um sistema extremamente simples de monitoramento baseado na autonotificação, né? Então, as pessoas notificam para a gente a partir de um Google Forms. Nós temos uma equipe de pessoas voluntárias, que são pessoas com formação em enfermagem, ou pós-graduandos, temos especialistas, que, aliás, eu aproveito a oportunidade para agradecer, porque são pessoas que têm feito de maneira voluntária, com o objetivo de apoiar a comunidade. Então, como é que funciona isso? As pessoas dentro da comunidade, quando elas têm sintomas ou se elas têm um episódio de contato domiciliar, que isso que vai ser importante, que é o contato domiciliar com algum caso suspeito ou confirmado, reporta para o nosso sistema, e aí esse grupo que trabalha no sistema faz contato com a pessoa para confirmar
os dados do sintoma, porque às vezes o sintoma é frustro, é uma coriza que tem a ver com uma história de alergia, né? Às vezes não, às vezes tem um vínculo epidemiológico mais importante. Então, a gente vê início dos sintomas e a gente aproveita a oportunidade para orientar as pessoas. E esse tem sido um momento interessante em que as pessoas recebem uma orientação. Com isso, nós rapidamente temos a informação de como é que estão os casos na escola e se eles estão refletindo a realidade da comunidade, ou seja, da epidemiologia que está na comunidade, ou se tem algum eventual risco de estar tendo transmissão interna. E desde 2020 a gente tem investigado criteriosamente e até o momento a gente não teve nenhuma transmissão interna, mas a gente não faz só isso, é claro. Nós tivemos a composição de um grupo de medidas, como eu disse, foram medidas desenhadas por um grupo de membros da própria escola, então docentes, servidores técnicos administrativos, alunos de pós-graduação, graduação, e a gente compôs uma série de medidas. Então, o monitoramento, ele está no contexto de uma série de medidas, que inclui, lógico, o uso de máscara, a redução de aglomeração, tem todo um trabalho de limpeza de superfícies, de orientação, de higiene de mãos. Então, a gente distribuiu muitos pontos pela escola para higiene de mãos. Então, o monitoramento está dentro de um conjunto de medidas, né? Agora, isso se faz com a consciência de grupo, do coletivo, porque depende das pessoas monitorarem. Então, agora a gente vê, tem essa orientação também da própria USP para a autodeclaração, o relato. Então, passa pela responsabilidade e consciência de cada um de informar se está numa situação que pode oferecer risco. Importante para ressaltar a responsabilidade individual de cada um de manter a segurança do coletivo, né, professor? Se as pessoas não reportam, não fazem um auto-isolamento quando estão com sintomas, tal, a coisa não funciona muito bem, né? Então, por mais que a gente crie regras e protocolos, as pessoas têm que participar, colaborar e dar a sua contribuição individual para que o coletivo todo fique protegido, né? É verdade, assim, e isso é uma coisa que é um processo de aprendizado da sociedade. Então, quando a gente fala da responsabilidade, existe uma responsabilidade institucional que é de prover os meios, isso é certo, tá? Agora, tem a responsabilidade individual que é desse automonitoramento, a pessoa prestar atenção com o que está acontecendo com ela, porque às vezes os sintomas iniciais são muito sutis, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem falado. Então, tem a questão do automonitoramento, mas tem também a responsabilidade da sua vacina em dia. Né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que a vacinação, ela é a nossa arma hoje das mais poderosas, ela não é a única, mas ela é extremamente poderosa, e que extrapola o âmbito do fórum individual, né? Porque não adianta uma pessoa se imunizar e os demais não. Na verdade, isso é para todas as vacinas, não é só para a Covid. E é por isso que nós somos entusiastas da imunização, porque a gente acompanha a história da imunização no mundo, que até aqui só tem trazido benefícios. Então, são vários aspectos que tem que se ponderar. A senhora descreveu esse mecanismo, esse sistema que foi criado aí na escola de enfermagem, né? Mas até que ponto isso pode ser feito também numa escala maior, institucional, municipal, estadual, até federal e mundial, para que, se essas novas variantes aparecerem, os surtos começarem a acontecer, isso seja detectado rapidamente? É possível fazer isso em escalas maiores? Olha, essa é uma boa pergunta. O monitoramento é sempre necessário, tá? O quanto a gente precisa fazer e intensificar em escalas maiores, de fato, depende do momento epidemiológico. Mas em larga escala, o que a gente costuma falar é sobre o que a gente chama de estado de preparação e alerta, né? Isso é conhecido, bem conhecido na literatura, que as autoridades sanitárias têm que desenvolver mecanismos para ter um bom planejamento no seu estado de preparação e alerta. O
que é que significa isso? Significa ter um plano de contingência que permita acionar rapidamente recursos para dar resposta a qualquer surto, a qualquer momento. O que se tem hoje, para o momento de hoje, epidemiológico, é que se continue fazendo coleta de amostras dos casos que têm sintomas, sinais e vínculos epidemiológicos compatíveis, porque se a gente não continuar coletando amostras dessas pessoas, nós não vamos poder fazer os testes de sequenciamento genético. E então pode passar despercebido pelas autoridades sanitárias mudanças relevantes. Hoje, por exemplo, na USP, a gente está trabalhando com esse mecanismo de autodeclaração e acho que é uma maneira eficiente para facilitar manter um estado de alerta na universidade. Se a gente não fica sabendo dos casos, é difícil a gente ter um estado de alerta específico, né? Então, isso que a gente precisa pensar. Essa questão da máscara, aproveitando até que você está falando sobre a máscara, ela sempre foi muito debatida, porque quando começou a epidemia agora da Covid, a gente não tinha muitos estudos sobre o uso de máscara em larga escala na comunidade. Na verdade, a gente tinha bem claro, como eu disse para você, essa indicação em serviços de saúde, quanto a isso não tinha muitas dúvidas, tá? Mas na comunidade tinha poucos estudos e a maioria desses estudos era usando máscara de pano, que varia muito de lugar para lugar. Então é difícil você criar um corpo de evidência científica quando você está falando de tipos de máscaras que têm padrões diferentes. E por isso que no começo da pandemia foi muito difícil determinar, até porque havia um estudo, um dos poucos estudos que havia, que era grande, ele não era favorável ao uso de máscara. Então, isso criou, assim, um ponto de controvérsia. À medida que a epidemiologia foi avançando e a epidemia foi avançando, a gente teve mais estudos de microbiologia, mais estudos epidemiológicos, estudos sociais, inclusive, para entender comportamentos associados ao uso de máscaras, que, aliás, ainda estão sendo feitos, tá? Que demonstraram que poderia ter algum benefício do ponto de vista coletivo, tá? Então, teve uma curva de aprendizado aí. Em resumo, a gente vai reduzir, sim, a indicação de máscara quando a situação epidemiológica melhorar, mas provavelmente vamos manter a indicação de que quando a pessoa tem uma suspeita, ela deva usar máscara para evitar e trabalhar, assim, então, nessa questão que a gente chama de controle da fonte, né? Então, são conceitos que devem mudar por aí para nosso futuro. Então, professora, a senhora se adiantou até a minha última pergunta, que seria a respeito dessa mudança nas recomendações da ciência, da área da saúde para as pessoas ao longo da pandemia, né? Foram 2 anos de pandemia e eu me lembro que no início o uso de máscara fora dos ambientes de saúde, né, para não profissionais de saúde, não era recomendado, né? E aí passou-se a recomendar à medida que novas informações foram surgindo, ao ponto de se tornar um item obrigatório para todo mundo, né? Então, só explica como é que isso funciona, né? Por que essas recomendações vão mudando? As pessoas podem interpretar isso que a ciência não sabe o que está dizendo, né? Mas, na verdade, a gente precisa das pesquisas para fundamentar essas recomendações, né? Então, só brevemente, como é que funciona esse processo de geração de conhecimento e a transformação desse conhecimento científico em orientações do poder público e da ciência para o que as pessoas devem ou não fazer numa situação como essa? Tá certo, obrigada. Essa é uma pergunta bem interessante também. Olha, como eu falei, a ciência, ela se constrói e ela não se constrói com um único artigo, né? É preciso ter um corpo de evidências que seja generalizável. Então, quando os especialistas se debruçam sobre um problema, você faz toda uma avaliação do que tem de disponível
de informação científica e faz um crivo o quanto ela é metodologicamente correta. E é por isso, não é que a ciência ela não tem uma clareza, ao contrário, ela tem muita clareza de quais são os métodos e o que a gente valoriza e o que é aplicável para uma determinada população ou o que é generalizável. Essa é a primeira informação. A segunda, que é muito importante agora lembrar, como é que estava a situação lá em 2020, primeiro que não se tinha estudos suficientes para o uso de máscara na comunidade que pudesse considerar como uma evidência científica. Segundo, que, e particularmente para máscaras não cirúrgicas, né? Porque a máscara cirúrgica já se conhece bem o efeito dela positivo. Mas, naquele momento, se recomendasse a adoção de máscaras cirúrgicas para toda a população, existiria um risco iminente de falta de máscara cirúrgica para os profissionais da saúde. Então, quando se preconiza uma medida em âmbito de saúde coletiva, em âmbito de saúde pública, você tem que ponderar tudo. E se a gente passasse a recomendar, sem ter certeza ainda, de que as máscaras precisavam e todo mundo passasse a usar a máscara cirúrgica, a gente corria o risco de faltar máscara para o profissional de saúde, e isso não podia acontecer. Então, medidas de saúde pública, elas ponderam o conhecimento científico, a viabilidade e o momento epidemiológico, que hoje está muito diferente. Hoje se ampliou a produção de elementos de proteção individual, se estudou muito mais, há muitos tipos diferentes de máscara e de recomendações, então nós estamos em outro cenário e é por isso que a gente pode avançar um pouquinho mais. Professora, muito obrigado pelos esclarecimentos, um grande abraço, obrigado a todos que nos assistem e até um próximo boletim. Eu que agradeço, obrigada a você e a todos. Até breve.